Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Breno Moraes aqui para o segundo episódio da nossa série Será. Série essa onde eu tento responder questionamentos bugantes que confundem muito a cabeça da galera. E no episódio de hoje, normal, nunca realiza trabalho, será? Ela veio exatamente de uma brincadeira que um aluno fez comigo. Eu estava dando uma aula presencial e aí ele falou: professor, você sabia que o seu cunhado é igual a normal? Aí eu fiquei tipo, sim, por quê? Aí ele falou: porque nunca trabalha. E aí a galera começou a rir e eu fiquei, peraí, será? Será? Então, é isso que a gente vai fazer nesse episódio de hoje, tá? Uma aula completa para você sair daqui alto nível. Então, sem mais demoras, vamos nessa. É isso aí, pessoal. Tamo de volta. Então, vou começar definindo com vocês o que é trabalho e a gente passa para os casos específicos, tá? Então, primeira coisa que eu quero que você não tire da sua mente: trabalho é energia. Trabalho é energia. Portanto, é medido em joule. E, professor, como é que eu entendo o trabalho? Que energia específica é essa? Pessoal, trabalho é uma energia transferida por uma força. Então, quando a gente fala que uma força realiza trabalho em determinado corpo, a gente está dizendo que essa força está transferindo energia para esse corpo. E essa energia, majoritariamente, é do tipo energia cinética, tá? Então, por exemplo, a gente pode definir trabalho da seguinte maneira. Olha só, trabalho, cuja letra que eu uso é o tal minúsculo, ele é igual ao produto do módulo da força multiplicado pelo módulo do vetor deslocamento, multiplicado pelo cosseno de um ângulo θ. Professor, esse ângulo θ, ele é o ângulo entre quem? Porque o ângulo ele é entre duas coisas, praticamente. Então, pessoal, esse ângulo θ, ele é o ângulo entre o vetor força e o vetor deslocamento. Então, olha essa figura aqui. Eu tenho uma força nessa direção aqui que vocês estão vendo, tá? E esse bloquinho, ele se movimenta, o movimento dele é para a direita, tá? Então, o vetor deslocamento é para a direita. Então, o nosso ângulo θ é o ângulo entre a força e o deslocamento, ele está bem aqui. Tudo bem? Eu posso também calcular o trabalho através de um teorema muito importante. Você não pode esquecer desse teorema para a sua prova do Enem, tá? Chamado Teorema da Energia Cinética, que diz o seguinte, que o trabalho... Agora, olha que importante isso aqui, tá? O trabalho da força resultante, ele é igual à variação da energia cinética do corpo. Lembre-se que a energia cinética é aquele tipo de energia associada ao movimento, associada à velocidade. Professor, qual é a formulazinha para calcular a energia cinética mesmo, que eu não lembro, hein? Simples, tá? Energia cinética, massa do corpo, velocidade ao quadrado dividido por 2. mv² dividido por 2. Então, quando a força resultante realiza um trabalho sobre o corpo, esse corpo ganha energia cinética, ele ganha velocidade. Fez sentido? Muito bem, vamos analisar, portanto, esse bloco aqui, tá? Vamos desprezar os atritos. Professor, quais são as forças que atuam nesse bloco? Simples, ele está no campo gravitacional da Terra, portanto, atua sobre ele a força peso vertical e para baixo aqui no nosso referencial. Então, está aqui a força peso. Como o bloco está apoiado, existe uma força de contato chamada de normal, que é sempre perpendicular à superfície. Então, se a superfície está horizontal, a normal é vertical. Então, a gente tem aqui a normal desenhada na tela. Está aqui a força normal. E, além do peso da normal, eu tenho essa força F aqui aplicada sobre esse corpo. Beleza, professor? Então, a força F realiza trabalho? A força F transmite energia para o bloco? Sim, transmite. Agora, nesse caso, o peso e a normal estão realizando o trabalho? Olha que interessante. O bloco não está se movendo na horizontal. Professor, o bloco está se movendo na horizontal. E você concorda comigo que tanto o peso quanto a normal, nesse caso,
são perpendiculares ao movimento, então o movimento é na horizontal, o peso e a normal são na vertical. Então me responde, quanto é o ângulo θ nesse caso para a força peso? Professor, 90 graus. 90 graus, né? O peso está na vertical e o movimento é na horizontal. Então, vertical, horizontal, o ângulo é 90 graus. E quanto é que vale o cosseno de 90? O cosseno de 90 é zero. Opa, se o cosseno de 90 é zero, então o trabalho da força peso vai ser zero. Olha que bonito isso. Então, nesse caso que eu estou colocando para vocês, o trabalho da força peso, professor, é igual a zero. Por quê? Porque o ângulo é de 90 graus e o cosseno de 90 é zero. Professor, e o trabalho da normal? Qual é o ângulo entre a normal e o deslocamento? Deslocamento na horizontal, normal na vertical. Ângulo de 90 graus. Cosseno de 90 igual a zero. Então, nesse caso, o trabalho da normal é igual a zero. Muito bem. Show de bola. Então, professor, trabalho da normal é sempre igual a zero, né? O trabalho da normal vai ser sempre igual a zero caso a normal seja perpendicular ao movimento. O trabalho de qualquer força no mundo é zero se essa força for perpendicular ao movimento. Por exemplo, um bloco que se movimenta na vertical e uma força aplicada sobre ele na horizontal, o trabalho dessa força é zero. Um bloco que se movimenta na horizontal e uma força que atua sobre ele na vertical, o trabalho dessa força vai ser zero também. Então não é porque é a normal, ou porque é o peso, ou porque é a força elástica, depende do ângulo. Olha uma situação bacana para a gente ver aqui. Eu tenho aí o nosso Little Cat dentro de um elevador, tá? E esse elevador ele está subindo. Aqui pouco importa se ele está subindo acelerado, retardado, com velocidade constante, isso não vai interessar para a gente aqui. Quais são as forças, prof, que atuam no nosso Little Cat? Ele está no campo gravitacional da Terra, então tem o peso vertical e para baixo. E ele está apoiado. Se ele está apoiado, tem uma força de contato perpendicular à superfície chamada de normal. Muito bem. E aí, olha que interessante. O movimento é para cima, na vertical. E essas forças estão na vertical também. Caraca, professor, então tô percebendo. Olha que bonito isso. Quanto é o ângulo θ? No caso, vamos colocar aqui para normal, tá? Vamos colocar aqui para a normal. Professor, qual é o ângulo θ desse caso? Aquele ângulo entre a força e o deslocamento. O deslocamento está na vertical. A normal está na vertical também. Quanto que é esse ângulo aqui? Zero. Então, nesse caso aqui, o ângulo θ é igual a zero. Prof, me lembra, quanto que vale o cosseno de zero? Pessoal, o cosseno de zero vale 1. Eita! Se o cosseno vale 1, é porque tem trabalho, não tem? Então, eu posso calcular, professor, o trabalho da força normal aqui como sendo a normal vezes o deslocamento. O tanto que esse bloquinho andou, né? Normal vezes o deslocamento. Então, professor, nesse caso aí, a normal, ela está realizando o trabalho? Tá, ela está realizando o trabalho. Ai, que bacana. E o peso, hein? O peso também vai realizar trabalho. Eu vou mais um pouquinho a fundo aqui. Como essa força ela tem o mesmo sentido do movimento, tá? Esse trabalho vai ser positivo, né, professor? Porque o cosseno deu 1 aqui, ó. Agora, por exemplo, se a gente pegar o peso, olha que bonito isso. Se a gente pegar o peso, professor, qual vai ser o ângulo? Entre o peso e o deslocamento? Perceba, o deslocamento é para cima. O peso é para baixo. Quanto é esse ângulo aqui? Cuidado, tá? Assim é zero. Assim é um ângulo de 180. Então, a gente tem, nesse caso, para o peso, que o ângulo θ vai ser igual a 180 graus. Prof, quanto que vale o cosseno de 180 graus? Vale menos 1. Então, quanto que fica o trabalho da força-peso nesse caso? Fica menos o valor da força-peso vezes o deslocamento feito aí pelo nosso Little Cat. Então, nesse caso, tanto o peso quanto a normal realizam um trabalho. A normal realiza um trabalho positivo, o peso realiza um trabalho negativo. Professor, e o que é que significa essa parada de trabalho positivo e trabalho negativo? Trabalho positivo é uma energia fornecida ao corpo.
através da força. E o trabalho negativo é uma energia retirada do corpo através da força. Percebe se não faz sentido? O gatinho está subindo. O peso é contra o movimento, então o peso atrapalha esse movimento. Então faz sentido a gente pensar que o peso está retirando energia do movimento do gatinho. Por isso que o trabalho da força-peso é negativo. Lembra que o peso é a massa vezes a gravidade. Então aqui ficaria menos massa do gatinho, G, tá? E o deslocamento, que às vezes a gente chama de altura, né? Aqui eu vou chamar de D, tranquilo? Então, mgh ou mg vezes D, só mudou a letrinha aí. Ah, professor, então eu entendi essa parada do trabalho positivo e do trabalho negativo. O trabalho positivo é a força dando energia para o corpo. O trabalho negativo é a força retirando. E olha se não faz sentido. O elevador não está subindo? A normal não está a favor do movimento? Então é a normal que realiza trabalho sobre o gatinho para que ele suba. Entender física é muito bonito. Professor, então só esse exemplo aí, ele já respondeu o nosso será, né? Mas olha só, vamos subir de nível aqui. Eu quero pegar aqui com você, mais uma vez, o nosso Little Cat dentro do elevador, e eu vou pegar o nosso elevador subindo com velocidade constante. Bora lá, hora de subir de nível. Pessoal, se a velocidade é constante, a energia cinética não varia, né? Porque a energia cinética é uma energia associada à velocidade. Então, se a velocidade é constante, a energia cinética é constante. Bonito, professor. Se a energia cinética é constante, a variação da energia cinética é igual a zero. Muito bem. E aí você lembra que eu falei para vocês que o trabalho da força resultante é igual à variação da energia cinética, lá no primeiro slide. Então, se a energia cinética é igual a zero, então o trabalho da força resultante é igual a zero. Olha que bonito. Trabalho da força resultante vezes o módulo do deslocamento, né? E isso aqui é igual a zero. Professor, eu estou contigo. Só que, pessoal, nesse caso aqui, quem é a força resultante? Tá? Como a gente tem duas forças atuando sobre o corpo e essas forças têm sentidos contrários, a força resultante é a subtração dessas forças dos módulos, né? Então a gente pode fazer o seguinte, ó, a força resultante é normal menos o peso. Normal menos o peso, isso aqui é a força resultante, multiplicado pelo deslocamento, isso aqui vai ser igual a zero. Olha que bacana, vou passar esse D multiplicando aqui, ó, multiplicando dentro dos parênteses. Então, normal vezes D menos peso vezes D igual a zero. Só ver se eu tenho espaço aqui. Tenho. Então, sobrou para a gente que normal vezes D, tá? É igual a peso vezes D. Professor, o que é isso que acabou de aparecer para a gente? Pessoal, quem é normal vezes deslocamento? Trabalho da força normal. E quem é peso vezes deslocamento? Trabalho da força peso. Como é que você que entende física lê isso aqui? Você lê o seguinte, ó. O tanto de energia que a normal dá, o peso tira. O trabalho da normal é igual ao trabalho do peso. Uma dá uma energia e a outra tira. Por isso que a energia cinética do gatinho não varia e ele fica com velocidade constante. Olha como fez sentido. Bacana isso, pessoal? Fez sentido para vocês? Agora vamos pegar aqui um elevador subindo acelerado. Eita, professor, ele está subindo acelerado, a velocidade dele está aumentando. Se a velocidade dele está aumentando, você sabe que ele está ganhando energia cinética. Então, o raciocínio aqui é a mesma coisa. Então, olha só, o trabalho da força resultante é igual à variação da energia cinética, que nesse caso não é zero. A energia cinética do gatinho está variando porque ele está subindo acelerado, está ganhando velocidade, ele está ganhando energia cinética. E o trabalho da força resultante aqui vai ser a mesma coisa, né? Exatamente esse mesmo raciocínio aqui, ó. Então eu vou ter normal vezes D menos peso vezes D é igual à variação da energia cinética. Se ele está ganhando velocidade, a energia cinética está variando positivamente, né? Então, isso aqui significa dizer que esse termo aqui, ó, está aumentando. Professor, e como é que eu interpreto isso? Pessoal, se a diferença de duas coisas está dando um resultado que está aumentando,
É porque essa parcela aqui é maior do que essa parcela. Você concorda comigo? Então, a gente tem que essa parcela aqui, ela é maior do que essa parcela. E, professor, quem é essa parcela aqui? Normal vezes D? É o trabalho da normal. E quem é peso vezes D? É o trabalho do peso. Então, como é que eu entendo isso? Para que o elevador suba acelerado, o trabalho da normal é maior do que o trabalho da força-peso. Ou seja, a normal tem que realizar mais trabalho do que o peso para que ele suba aceleradamente. De outra forma, a normal tem que fornecer mais energia para o corpo do que o peso retira dele. Então, a força que está a favor do movimento tem que ser maior do que a força que está contra o movimento para que o nosso gatinho suba aceleradamente. Pessoal, bonito isso, né? Bonito. E aí, professor, então, para resumir a brincadeira toda, o trabalho da força normal é sempre igual a zero, pelo amor de God. Não, em hipótese alguma, isso não existe. O trabalho da normal pode ser zero, igual o trabalho de muitas forças pode ser zero. O trabalho do peso pode ser zero, tá? O trabalho da tração pode ser zero. A gente tem diversos casos em que o trabalho pode ser zero. Depende de quê, professor? Daquela questãozinha do ângulo que eu falei com vocês, tá? Então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham curtido aí essa aula bem interessante, tá? Não deixe de acompanhar os nossos outros episódios. A gente já está no episódio 2, obviamente tem um episódio 1. Vou deixar aqui no card para vocês. E é isso aí, beleza? Não esquece de se inscrever no canal, deixa o teu comentário, deixa a tua curtida aí que eu vou ficar muito feliz em ver o que você achou aqui da nossa série. Então, beijo no coração, forte abraço e até a próxima.